Muito obrigado, Mirelle. Muito obrigado, Merielita. Muito obrigado às duas. Eu termino confundindo os nomes, mas eu não confundo as pessoas. É uma satisfação muito grande estar aqui pelo meu grupo. Eu também acompanho a campanha já há bastante tempo e tomei a liberdade de preparar e reunir um conjunto de informações que ficam disponíveis e as quais eu vou apresentar de uma maneira relativamente rápida, mas que, como fico à disposição para questionamentos, inclusive a posteriori, em qualquer momento. Também encaminhei algum material impresso, digital, que pode ajudar no aprofundamento dessas questões. A primeira imagem, que eu não sei se, imagino que vocês estejam vendo, porque eu não tenho como acompanhar aqui, ela mostra uns círculos concêntricos. A próxima, essa aí seria da abertura, a próxima, esta, ótimo. A ideia é de que não é possível a saúde para uma... É possível numa família uma pessoa ter saudável e as outras não. É possível num país algumas famílias serem saudáveis e outras não. A saúde ela entra pela boca. Nós vimos que nesse ano em que o Brasil teve uma super safra, 19 milhões de pessoas estão passando fome e 20 pessoas se tornaram bilionários. Então, não é possível que a humanidade seja saudável se a saúde for circunscrita, restrita a algum pequeno grupo de pessoas. Essas bolas que nós estamos vendo na esquerda dessa figura, diz que não é possível a saúde humana para toda a humanidade se não houver uma saúde para os animais e se não houver uma saúde ambiental. E a negação desta realidade é que traz o avanço do agronegócio, é o que traz a Revolução Verde, é o que traz os males que nós estamos vivendo. Com isso eu quero dizer que a vida apresenta alguns indicadores que não podem ser ignorados. São indicadores como esses que a agroecologia traz. A guanchuma aparece em solos compactados. Um erro na adubação nitrogenada faz com que apareçam pulgões. A teoria da trofobiose fala disso. Em solos com muita samambaia, são ácidos, são bons para batata. Esses indicadores que a vida oferece e que a agroecologia ajuda a interpretar, nos asseguram que nós temos que trabalhar pelas articulações e não pelas unidades de ganho. A segunda bola ao lado mostra que há um fluxo entre todos os seres vivos, um fluxo que faz com que as principais doenças que a humanidade enfrenta são as zoonoses. Zoonoses são doenças que nós compartilhamos com outros animais, o que significa que há uma possibilidade de extravasamento de uma população para outra, associadas à falta de saúde em uma população ou outra. Isso decorre das nossas semelhanças. O próximo slide, por favor. Esse próximo slide, ele mostra... É uma figura da árvore da vida. E essa figura diz: a vida começou em algum momento no planeta Terra, em algum lugar, num passado muito longínquo, e de lá para cá, ela só se diferenciou. A vida é a mesma, com pequenas mudanças de diferenciação para a adaptação ao ambiente. E a próxima figura explica por quê. A próxima, por favor. Esse processo de diferenciação e adaptação decorre do fato de que todos os organismos vivos são formados por uma mesma cadeia básica. Aquelas letras dos filmes de ficção científica, C, G, U, A, C, significam guanina, uracilo, adenina, citosina, significam bases nitrogenadas que formam as proteínas, que formam os aminoácidos, que formam o código genético de todos os seres vivos. Nesse sentido, todos somos aproximados, todos somos aparentados. Isso que explica o fato de que as doenças são também comuns. É claro que quanto mais aparentados, mais fácil essa transferência de doenças, mas como nós temos códigos muito parecidos, coisas que afetam as plantas, eventualmente, podem afetar os mamíferos. É possível discutir uma relação entre uma bactéria entre um código genético que permite resistência a um antibiótico e um código genético que permite uma outra função num outro organismo, uma cadeia dessas bases nitrogenadas. Isso podia ser discutido em detalhes e é trabalhado atualmente sobre o conceito de epigenética. A epigenética diz que aquela ideia que nós tínhamos de que um gene
é uma informação de dentro de cada organismo que define como esse organismo vai se expressar, vai se comportar, não é verdadeira. A verdade é que os genes, as bases genéticas da vida, correspondem a possibilidades da expressão que são condicionadas pelo ambiente. Isso é fácil da gente entender se nós pensarmos nos biomas. Cada bioma é diferenciado em função da sua composição de organismos que estão nesse bioma, no Cerrado, no Pantanal, no Pampa, na Amazônia, e essa composição ela é condicionada pelas disponibilidades de água e de luz. Essas diferenças na disponibilidade de água e de luz geram um ordenamento para as diferenciações para um melhor aproveitamento do bioma. Atualmente se assume um conceito novo, que é o conceito de holobionte. Esse conceito, ele supõe que existem organismos gigantes que são formados por organismos menores. A Terra seria um organismo, o bioma Pampa seria um organismo, cada um com as suas composições. Nós sabemos, por exemplo, que nós temos dentro de nós um conjunto enorme de bactérias com as quais nós interagimos e que explicam quando a gente tem diarreia, quando a gente tem problemas nervosos. Isso se associa a essa estabilidade, essa composição de seres que conosco formam um ser maior. As bactérias que vivem nos nossos intestinos, na nossa pele, no nosso cabelo, são indivíduos, assim como nós somos indivíduos, mas o que opera é um indivíduo maior que articula essas combinações, essa simbiose. E isso está associado, então, ao ambiente. Uma outra explicação seria, se nós trouxermos daí da Bahia um pé de caju maravilhoso, ele não vai ser maravilhoso aqui no Rio Grande do Sul. Assim como a nossa maçã, com o mesmo perfil genético, aí na Bahia não vai funcionar bem, porque o que funciona bem é uma relação entre os organismos e as condições ambientais, e isso é a epigenética que estuda. E os agricultores entendem bem isso. Não é a genética, como pensam, como costumam dizer os técnicos da CTN-Bio. A próxima, por favor, para a gente ganhar tempo. Próxima imagem. Obrigado. Essa imagem, ela reproduz aquilo que eu estava dizendo. Os ratos são nossos parentes. São nossos parentes tão aproximados que cerca de 85% do genoma do rato nós temos. E ele tem cerca de 85% que nós temos. Mas nós somos muito diferentes porque esses 15% de distinção gera combinações que fazem com que haja um amortecimento de características que ambos temos, um amortecimento no homem e um amortecimento no rato. Existem insetos que têm 60% do código genético da humanidade. E existem plantas que têm 40% do nosso código genético. Como se explica essa diferenciação? Bom, a explicação mais bem aceita hoje é de que a informação genética ela não define uma característica com base na sua composição própria. Ela define uma característica com base na articulação entre as várias peças genéticas. A próxima figura explica isso. E nós chegamos agora nos transgênicos. O próximo, por favor. A cadeia de cima, aquela linha que supõe um colar, corresponde a como é interpretado, como vem sendo interpretado o código genético. Isso significa que cada gene corresponderia a uma espécie de pérola que comandaria a expressão de uma determinada característica. Então, se virarmos um galão de glifosato no solo e algumas bactérias não morrerem, é porque essas bactérias têm dentro do seu código genético uma informação que permite sobreviver na presença do glifosato. Identificada qual é essa informação, e no caso é um gene chamado CP4-EPS-PS, identificada essa informação, o pressuposto da engenharia genética e da transgenia é que, transferindo aquele gene para uma planta de milho ou de soja, ou do que quer que seja, ou até para uma pessoa, essa transferência de gene levará consigo a capacidade de sobreviver ao contato com o glifosato. E esse pressuposto é simples assim: uma característica, um gene. E a transferência dessa característica, a transferência dessa configuração genética, gera a expressão dessa característica. As palavras são genótipo e fenótipo. O genótipo seria
a constituição dos genes dentro dos organismos, e o fenótipo seria a expressão dessa constituição na vida real. A figura de baixo mostra a falácia desse conceito. E ela na mesma... Volta um pouco, por favor. Não, essa figura que parece uma piscina de bolinhas, que parece uma confusão de itens, ela explica melhor o conceito de informação genética. Ela diz: os genes operam em conjunto. Então, a transferência de um gene de um organismo para outro pode levar àquela característica que se pretende, mas levará também combinações. Isso ficou muito claro quando se decifrou o código genético do ser humano. Nós temos cerca de 30 mil genes e cerca de 100 mil características. Portanto, as características que não têm uma correspondência direta com um gene têm a correspondência com a combinação dos genes. E também aquelas semelhanças que nós temos com os ratos não se expressam porque, pela combinação dos nossos genes na evolução, em função dos ambientes onde a humanidade esteve ao longo de sua história, propiciou o amortecimento daquelas características. E é simples assim: a transferência de uma bolinha num colar de pérolas, de uma visão onde a engenharia genética supõe transferência direta de características com informações genéticas, se mostra falho. E se mostra falho também porque nós não conseguimos fazer nem isso, nem essa transferência direta de informações genéticas de um organismo para o outro, como mostra a próxima figura. Agora sim, a próxima. Nessa próxima, o que nós temos é a relação entre a transformação genética esperada e a transformação genética obtida em alguns dos transgênios mais conhecidos. A primeira, ali bem em cima, é o milho T25, que é a barra de cima é o transgênico esperado, e a barra de baixo é o transgênico observado, o que significa que tiraram algo de uma bactéria, agregaram a esse algo um promotor, um terminador, informações que são necessárias para gerar o cassete de expressão, assim é chamado, o elemento transferido de um organismo para o outro, e no introduzir esse elemento no organismo, a combinação com os outros genes, com o ambiente da célula, levou àquele tipo de alteração. Embaixo nós temos uma outra planta transgênica também bastante conhecida, que é o milho BT, o MON 810, e embaixo a soja transgênica, a primeira, a soja RR. Em todos esses casos, aquilo que se pretendia introduzir na planta não é o que se encontra dentro da planta. O que significa duas coisas. A primeira é que a engenharia genética tem pouco de engenharia e tem muito de acaso. E o segundo é que, para se obter a característica desejada, não se sabe muito bem como é que isso acontece, porque aquela característica que funcionava na bactéria com uma determinada composição, ela funciona na planta, a tolerância ao herbicida glifosato ou a expressão de uma proteína, uma toxina BT, ela funciona na planta em função dos seus arranjos, mas com uma estrutura diferente da esperada. A engenharia genética faz vista grossa para isso, mas nós chamamos bastante atenção, porque se isso que era o desejado não funciona bem, o que mais não funciona bem e que nós não estamos enxergando, porque nós estamos desconsiderando aspectos de saúde que estão além daquilo que o portfólio de análise de risco costuma mostrar. A próxima, por favor. Vamos passando rapidamente essas informações. A próxima diz: em função deste erro e dessa tolerância com dificuldades da informação, nós chegamos na situação atual, onde todos os transgênicos que são cultivados no mundo estão basicamente em 5 países. O Brasil é um deles. E todos os transgênicos que são cultivados no mundo, eles se reduzem a um número muito pequeno de plantas. Nós vemos ali em cima, são soja, milho, algodão, canola e alfafa. Aquela barra de baixo mostra pela cor aquela linha horizontal. A soja em laranja, o milho em amarelo, o algodão em azul, e depois em lilás a canola, e o resto é inexpressivo. Então nós temos eucalipto transgênico, nós temos aquele feijão transgênico brasileiro que nunca foi ao mercado, nós temos
pimentão, nós temos uma quantidade irrelevante de itens, de tal maneira que esta produção desses produtos, algodão, soja, couza e milho, com certeza não alimenta a humanidade. Mas ele vem provocando, que mostra a figura ao lado, que é uma redução na diversidade qualitativa de cada um dos itens. Aquela figura ao lado mostra a redução no número de variedades das principais culturas consideradas nos últimos 50 anos, em relação ao que tínhamos e ao que temos. Vou dar um exemplo. No milho doce, de 307 variedades, passamos para 12. E essa simplificação, ela trabalha no sentido contrário àquele que nós vimos do comando vital, que é diferenciação e multiplicidade, porque essa diferenciação e essa multiplicidade permite fortalecer a saúde do todo. O próximo mostra esse... Próximo, por favor. Próximo. Esta é a situação do milho. A cultura... Anterior. A cultura do milho no Brasil, esses dados são de 2017, agora piorou. Mas quero chamar a atenção dessa figura. Então, as colunas mostram o crescimento no número de variedades de plantas transgênicas. A figura do lado mostra a quem pertence, aquela torta mostra a quem pertence essas variedades de milho. Aí embaixo, à esquerda, mostra o tipo de características que estão nesses milhos. E aí, neste caso, a gente vê que ou é milho inseticida, que tem dentro dele uma toxina que mata alguns insetos, ou é milho tolerante a herbicida, que tem dentro dele uma toxina, um gene que faz expressar uma característica que permite não morrer com um determinado herbicida, ou são os dois. E a figura ao lado, abaixo à direita, ela diz que, basicamente, os milhos naquela época, eram tolerantes ao glifosato, ao glufosinato de amônia e ao 2,4-D, ou a todos eles. Hoje nós temos variedades de milho que são tolerantes a 4 herbicidas. E isso faz o agricultor, para economizar no óleo, a aplicar dentro do tanque todos eles, fazer uma mistura que gera um veneno tóxico sobre o qual a Anvisa não tem noção do significado. Porque os estudos são feitos produto a produto, isso vocês já sabem, mas a próxima figura nos conduz na direção do raciocínio que eu pretendia. A próxima, por favor. Estou correndo porque o tempo é curto e eu quero dar uma visão geral desses elementos que ficam disponíveis. Bom, essa figura diz que a seleção sempre são feitas de forma condicionada. As seleções de plantas que as grandes transnacionais do agronegócio estão fazendo, elas se destinam a nos capturar numa cadeia de comercialização onde nós não temos alternativas de busca de semente adaptadas aos nossos ambientes, que respeitem aquela ideia de epigenética, e as sementes são selecionadas de forma adaptada às características desejadas pelas plantas, pelas transnacionais. E a figura ao lado mostra o oposto desse caminho. A natureza faz com que os insetos sejam de milhões de tipos, porque cada um desses tipos cobre o serviço realizado por seu parente, gerando uma rede de resiliência extremamente forte, tão forte que o desaparecimento de uma espécie não compromete o serviço básico de polinização, o serviço básico de reciclagem de nutrientes, o serviço básico de aeração do solo e assim por diante. Então, a seleção do agronegócio, que começou na Revolução Verde e que teve essa explosão na Revolução Verde com a transgenia, simplifica a vida, com isso contraria a lei básica da vida, que é aquele de que a evolução precisa de diversidade. A diversidade leva à especialização, e a especialização estabelece uma rede com overlapping, com superposições, que garante a saúde vital, a saúde do planeta. A próxima imagem nos diz o que vem acontecendo. O uso dessas plantas transgênicas vem determinando, em resposta da natureza, a natureza reage à pressão da morte com transformações que fortalecem a vida. Aquelas colunas em vermelho são populações de insetos tolerantes às toxinas Bt, que estão dentro das plantas de milho e algodão transgênicos e soja, agora também, que carregam toxinas inseticidas. O que significa que a presença de uma
grande área cultivada com milho transgênico tolerante, que carregam a toxina inseticida para matar uma lagarta, como a helicoverpa, faz com que as borboletas, as mariposas, deixem de frequentar aquele ambiente. Em seguida, os predadores naturais deixam de frequentar o mesmo ambiente. E, em seguida, surgem lagartas que são resistentes àquela toxina e que, quando elas surgem, elas encontram um ambiente sem predadores naturais, a sua população explode e o agricultor é obrigado a usar inseticida sobre a planta inseticida. A figura de baixo, aquelas colunas em verde, mostram o surgimento de populações de plantas tolerantes ao glifosato. Funciona da mesma maneira. A presença de uma toxina faz com que a natureza reaja, e a natureza reage fazendo aquilo que o agronegócio chama de seleção negativa. Negativa porque contraria os interesses do agronegócio, de tal maneira que surgem plantas que não morrem com um determinado herbicida. E sobra mercado para outros tipos de herbicida. E esses outros tipos de herbicida geram outros tipos de resistência, de tal maneira que nós temos uma corrida onde a natureza vai vencer e onde o agronegócio reage abrindo o mercado brasileiro para novas formulações, e nós chegamos àquela situação de hoje com mais de 1.200 só no governo Bolsonaro. Essa figura arredondada ao lado mostra em cor azul são as causas de mortalidade dos insetos, nós considerando que a diversidade dos insetos corresponde a uma base da vida. Ana Maria Primavera fala muito disso. A vida do solo depende dos insetos e das bactérias e dos micro-organismos que vivem no solo. Pois quase metade da mortalidade dos insetos no planeta se deve à agricultura intensiva com pesticidas e com fertilizantes químicos. Portanto, a chamada evolução da agricultura é a principal causadora da destruição da saúde do planeta. Os transgênicos são parte da guerra química, da guerra biológica. Mas os agrotóxicos, o próximo, por favor. Mas os agrotóxicos, essa não vou me estender nessa figura, mas ela fica à disposição, ela mostra o crescimento na disponibilidade de agrotóxicos, de registros de agrotóxicos no Brasil a cada ano. Quando esse gráfico foi feito, em 2021, nós tínhamos 310 agrotóxicos novos, isso é deste mês passado. Depois disso, mais 51 foram aprovados. Nós não temos nenhum problema novo na agricultura em relação aos anos anteriores. Nós temos 1.200 venenos novos no governo Bolsonaro e não temos nenhum problema novo, o que significa que nós temos uma redundância de disponibilidade de venenos. Por que nós temos venenos novos? Porque eles são mais baratos. Por que eles são mais baratos? Porque eles não têm outros mercados. Então nós estamos acelerando a transferência para cá do lixo tóxico que é desprezado nos outros locais do planeta. Não são produtos mais eficientes nem melhores, e eles não têm a ver com a nossa biodiversidade, como gosta de salientar o agronegócio. Eles têm a ver com os interesses econômicos das empresas. Uma empresa tem um valor maior do mercado se tiver um número maior de itens no seu portfólio de venda, mesmo que eles não sejam fabricados, o direito de fabricação vale grana na Bolsa de Valores. O próximo, por favor. O próximo. Bom, isso aí mostra essa coluna, ela indica, a coluna bem da direita indica o tempo de surgimento de plantas que são, de insetos, no caso, que são resistentes a determinadas toxinas inseticidas presentes nos milhos transgênicos. Em alguns casos, 8 anos, em alguns casos, 6 anos, em alguns casos, 2 anos, começam a surgir insetos que não morrem com aquela toxina, abrindo mercado para novas toxinas, para novas gerações de plantas transgênicas. Numa corrida sem fim. O próximo, por favor, mostra basicamente a mesma coisa. Por favor, o próximo slide. Vejam, essa figura mostra uma planta transgênica que não deveria morrer com lagarta, sendo comida pela lagarta. A figura ao lado foi tirada no Centro-Oeste. Essa foto eu tive a oportunidade de fazer, porque me chamou a atenção. Uma sucessão de cultivos soja, milho, ambos transgênicos, ambos tolerantes ao glifosato, faz com que o milho da safra anterior, quando colhido, cai no chão, brotam tigueras, botam plantas guacho, como se chama, que terminam sendo insos na lavoura de soja.
essas plantas emergentes têm que ser arrancadas à mão, porque na colheita mecanizada elas geram uma impureza, uma sujeira, que altera a umidade do grão e que desvaloriza a soja. É um produto gerando a necessidade de um novo produto. Isso faz com que precisássemos plantas de soja tolerantes ao 2,4-D ou ao dicamba para matar aquele milho que está dentro da planta, dentro da lavoura de soja, aquele grão que foi caído, e assim sucessivamente. Nessa corrida, nós temos plantas que são tolerantes a múltiplos agrotóxicos. Estamos gerando, mais uma vez, prejuízos para a economia que reduzem a rentabilidade da lavoura do grande empresário e fazem com que ele precise expandir a área. E para expandir a área, ele bate em fronteiras agrícolas, ocupa a área dos pequenos agricultores, altera a legislação ambiental. O próximo slide mostra uma outra informação que é interessante. Vou passar rapidamente, vocês com certeza já viram várias vezes essa figura dos ratos. Essa figura, ela nos diz que os estudos de longo prazo apresentam problemas que não são observados nos estudos de curto prazo. E os estudos de curto prazo de segurança ambiental com transgênicos e com plantas transgênicas para alimentação se baseiam na ideia de que 90 dias é um prazo suficiente para a verificação dos dramas. E nesses ratos os problemas apareciam depois dos 3 meses, muito depois dos 3 meses. Aos 150 dias, todos os ratos já tinham algum problema. Aquela figura ao lado mostra duas situações. Em preto, são resultados favoráveis nas pesquisas com transgênicos. Em branco, são resultados desfavoráveis. E em cinza, são resultados neutros. Então, no conjunto da esquerda, nós temos resultados favoráveis, equivalente a resultados neutros, e maiores do que resultados desfavoráveis, mas muito aproximados. Este é um caso onde não se identificou conflito de interesses entre as empresas que realizam as pesquisas e os resultados das pesquisas. Já nas 3 barras da direita, onde os resultados favoráveis aos transgênicos são quase 3 vezes superiores aos resultados desfavoráveis aos transgênicos, o preto é o triplo do branco. Nestes casos, ocorre quando se identifica algum conflito de interesses entre a empresa que realizou os estudos e a empresa que ganha dinheiro com os estudos. E isso se identifica seguindo o rastro do dinheiro. A Monsanto, a Syngenta, a Bayer apoiam o laboratório de pesquisa, o pesquisador é convidado para dar palestra, ou existe dinheiro específico depositado na conta, e este é o caso das avaliações envolvendo o rastro do dinheiro. Os outros tipos de benefícios não podem ser identificados, mas esse estudo, que envolveu mais de 1.500 pesquisas, nos afirma: há uma tendência de obtenção de resultados favoráveis que desconsideram os resultados desfavoráveis, como aquele dos ratos, e que faz com que esses produtos pareçam ser saudáveis, quando na verdade não são. O que há é uma ocultação dos problemas e uma ilusão da população mal informada. O próximo, bem rapidinho ainda, por favor. Como é que está o nosso tempo? Ainda temos. Próximo slide. Esse slide mostra por que, dentre a mitologia que envolve os transgênicos, a primeira e a mais badalada é de que eles são mais produtivos. Essa figura mostra que ser produtivo significa corresponder a determinadas expectativas da planta em relação à natureza, a adaptação à umidade do solo, à fertilidade do solo, assim por diante. Depois que se estabelece o teto de produtividade da planta, ela pode não alcançar aquele teto se houver um ataque de insetos. Mas então, essa figura mostra aqui, como a última barra bem da direita, que a produção potencial máxima de ser obtida ela pode ser reduzida na presença de insetos ou pode ser reduzida na competição com plantas daninhas, com plantas consideradas indesejáveis. O combate dos insetos e o combate dessas plantas é feito com os agrotóxicos ou com as plantas transgênicas que carregam dentro delas proteínas inseticidas. Mas isso claramente não permite aumentar a produtividade. Isso permite evitar que ela se reduza. No entanto, nós sabemos que a soja transgênica é mais produtiva hoje do que a soja transgênica do ano passado, do que as variedades mais antigas. Mas se a transgenia, que coloca plantas tolerantes a herbicidas e que carregam proteínas inseticidas, se isso não aumenta a produtividade,
Como, então, as plantas transgênicas são mais produtivas? Essa pergunta se responde assim. As pesquisas tradicionais que levam em conta a relação da planta com o ambiente, que são estudadas no conceito de epigenética, continuam sendo desenvolvidas por essas empresas. Mas elas só vêm para o mercado depois de serem transgênicas. Tu obtém uma planta de soja ou de milho mais produtiva, tu insere nela um transgene, tu torna essa planta cativa, porque tu passa a ter direito de propriedade sobre ela, então ela vem para o mercado. E isso atrasa 3, 4, às vezes, alguns anos, o lançamento das variedades mais produtivas, o que significa que nós estamos trabalhando com as plantas de maior rendimento do passado, e não do presente. Quando um agricultor caminha na sua lavoura, escolhe as melhores espigas de milho, descarta os grãos da ponta e da base, e guarda os grãos do miolo para plantar no ano que vem, ele está fazendo uma seleção de adaptação da planta ao ambiente, ele está usando o conceito de epigenética e está trabalhando com a melhor resposta do ano. Ele está na frente da pesquisa do agronegócio 3, 4, 5 anos. E isso é necessário, por isso nós precisamos dos bancos de sementes, porque eles trabalham com a adaptação a cada ecossistema da melhor resposta do pool genético adaptado àquele ambiente em função de um clima que que vem se alterando. A próxima informação, por favor. A próxima mostra os problemas de não considerarmos isso. A planta da esquerda é uma planta que tem tolerância ao herbicida glifosato em todo o corpo, menos na panícula, menos no órgão masculino. O que significa que jogando glifosato sobre essa lavoura, desse milho MON 87429, nós castramos a planta. E ela não vai gerar frutos, não vai gerar grãos a partir da sua própria polinização. Isso é uma forma de garantir que o cruzamento vai ser especificamente produzido pelo melhorador, que vai lá colocar na boneca, na espiga, o grão de pólen que ele pretende, e que o agricultor não vai conseguir colher um grão de qualidade se ele dispuser essa semente. A figura do lado mostra a situação da soja no Brasil. Nós sabemos que a soja é importante pelo teor de proteína, nós sabemos que na década de 90 a soja tinha 46%, 48% de proteína. E atualmente ela tem, como mostra a figura, nos vários estados do Brasil, 36, 38. Caiu o percentual de proteína na soja. Isso desvalorizou a principal razão de ser da soja. Aumentou o volume produzido por hectare, mas diminuiu o volume de proteína produzido por hectare, o que significa uma geração de excedente que não é do interesse da produção proteica. Isso vem sendo desconsiderado, mas esses dados são da Embrapa e tem ali a recomendação do local para procurar, e ele nos mostra que nós não estamos vendo tudo o que está acontecendo com os transgênicos, e isso que está acontecendo decorre daquela observação original de que os genes trabalham em cooperação. A introdução de um transgene que leva a suportar um determinado herbicida está afetando a combinação dos demais genes e está implicando redução do teor de proteína. A próxima, por favor. Temos mais 4 minutos. Próxima. Essa figura mostra, vocês vão ter tempo de olhar com calma, oportunamente, mostra a distribuição das empresas que detêm as sementes transgênicas no mundo e que detêm os herbicidas associados. E mostra também a distribuição das sementes por tipo de empresa, e nós temos esse material no Atlas do Agronegócio, distribuído pela Fundação Rosa Luxemburgo. Próximo, por favor. Próximo. Muito rápido. Alguém tem que me dar um retorno no ouvido, porque eu não consigo ver as imagens. Essa figura da esquerda é a do Jeca Tatu. O Jeca Tatu é a personagem que gerou o livro mais vendido no Brasil, é mais vendido que a Bíblia. E esse livro dizia que o agricultor indolente, se tomasse biotônico fontoura, ele se tornaria um agricultor próspero, um agricultor bem-sucedido. Adotaria as tecnologias, e adotando as tecnologias, ele deixaria de ser o Jeca Tatu. Essa criação
de desvalorização do modo de vida do nosso agricultor fez com que aquela ideia de colono, de agricultor familiar, antes não existia essa expressão agricultor familiar, mas gerou uma ideia de desvalorização e atraso que, para ser superado, devia incorporar as novas tecnologias. A figura da direita mostra estudantes de agronomia que frequentam a Emater, em Goiás, iludidos por uma mística semelhante a essa do Jeca Tatu. Eles acreditando que seria necessário menos amor e mais glifosato para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Aqueles jovens iludidos estão iludidos porque não têm acesso à informação robusta e não percebem, então, o que está acontecendo no planeta em função dessas tecnologias, dessa ilusão da Revolução Verde, e do momento em que chegamos. A próxima figura permite estabelecer uma relação entre a mudança climática e o avanço de pandemias. Basicamente, a ideia é a seguinte: um morcego, assim como um rato, assim como um pangolim, assim como qualquer ser vivo, tem as suas doenças. E ele convive com essas doenças estabelecendo mecanismos de resistência natural. Esses mecanismos de resistência natural decorrem da convivência com a doença. No entanto, se nós queimamos a floresta e vamos expulsando o morcego para mais para longe, em algum momento ele vai entrar em contato com as populações dos porcos, com as populações dos frangos, com as populações que nós criamos em campo de concentração para comer carne. E essas populações não terão o sistema imunológico desenvolvido para conviver com as doenças do morcego, com as doenças do pangolim, com as doenças do macaco e assim por diante. Isso vai gerar uma explosão populacional da doença que em seguida vai alcançar a humanidade, porque a humanidade, embora não pareça, ela vive em situações tão insuficientes do ponto de vista da qualidade de vida como esses animais de campo de concentração. A grande parte da população se inclui naquele grupo dos 19 milhões de brasileiros que passam fome, e não dos 20 que ficaram ricos com o agronegócio. As pandemias, elas tendem a se repetir em resposta aos ecocídios, em resposta ao avanço deste modelo do agronegócio. O próximo, por favor, a próxima figura repete essa informação, e a figura do lado traz uma informação que é relativamente nova. Neste mês, os chineses descobriram 33 vírus que estão numa camada de gelo que foi formada há 15 mil anos atrás. Desses 33 vírus, 28 são desconhecidos pela humanidade, o que significa que não temos um sistema imunológico de proteção a esses organismos. E o que significa que se o degelo, que segue as queimadas, que segue o aquecimento global, chegar em camadas muito anteriores das zonas de gelo, nós vamos nos confrontar com pandemias novas sobre as quais não temos informação alguma. Então, conter o avanço da queimada é uma necessidade, até sob esse ponto de vista, da saúde global. A próxima figura mostra aquilo que nós já discutimos em outros momentos, todos sabem disso: a destruição da Amazônia afeta o clima na América do Sul inteira. Existem os rios aéreos que estão morrendo, e eles morrendo, nós vamos ter um deserto aí na região de São Paulo, Mato Grosso, Cuiabá, assim como nós temos na Namíbia, no deserto Atacama, no deserto australiano. É o que mostra essas figuras. Podemos discutir mais tarde. Vamos ver a próxima, que estamos terminando. A próxima, por favor. Próxima figura. A anterior em vermelho mostra que as regiões mais afetadas são as regiões onde vivem as populações mais pobres. São as mais afetadas pelos impactos do agronegócio, pela fome e pelo risco de surgimento de novas doenças. E a outra figura mostra que o modelo que nós vivemos, ele é causado principalmente pelos mais ricos. Aquela figura de baixo, aquela coluna mais alta, corresponde ao impacto sobre o aquecimento global dos 1% mais ricos. E logo a seguir dos 10% mais ricos, e depois dos 10% mais pobres, na figura de baixo, né? De tal maneira... Bom, e aquele outro funil
diz que os 10% mais ricos são responsáveis por 50% do aquecimento global, na parte de cima do funil. E os 50% mais pobres são responsáveis por 10% do aquecimento global. O que significa que a estratégia do Bolsonaro de eliminar as possibilidades de sobrevivência dos mais pobres, se adotada em escala global, não vai funcionar, porque mesmo matando metade da população do planeta, a tragédia continua mesmo anunciada. O que nós temos que fazer é mudar o sistema e repartir acabar com essa iniquidade, acabar com situações onde um ano de super safra gera 20 bilionários e 19 milhões de famintos. A próxima, e isso, claro, para isso nós precisamos compreender o que está em jogo e compreender a necessidade de articulação entre os vários organismos. Vejam, a próxima, essa aí mostra o avanço das queimadas com o agronegócio, a próxima figura mostra o que eu queria trazer, que é o fato básico. Nós precisamos proteger os indígenas, porque é do nosso interesse. Os pontos vermelhos são os avanços das queimadas, as manchas amarelas são os territórios indígenas, e os territórios indígenas estão bloqueando o avanço das queimadas, portanto, estão retendo esse drama de aquecimento global, e é por isso que o governo Bolsonaro pretende mudar a legislação e incorporar os indígenas ao agronegócio, embora isso signifique aumentar a desigualdade, aumentar a situação de insalubridade e de degradação da saúde no planeta. A próxima figura mostra que nós precisamos fazer isso que o movimento vem recomendando, que é trabalhar com a próxima, por favor, que é trabalhar com a produção e o apoio aos bancos de sementes e a multiplicação de agricultores que trabalham com esta visão. O que significa nos incorporarmos às grandes lutas, apoiarmos quem faz o que quer que esteja fazendo com essa visão. Tem uma foto a seguir da Marcha das Margaridas, que é talvez a imagem mais importante sobre a agroecologia. Dado que a agroecologia de fato é feminina, e nós temos que nos incorporar nesse processo, favorecendo o seu florescimento, o seu fortalecimento. A próxima figura mostraria uma célula humana, ela tem a mesma ideia de que tudo funciona articulado e que não há limite mínimo para intoxicação. Uma molécula dessas que seja afetada vai provocar desdobramentos, e esses desdobramentos vão atuar daquela mesma maneira que nós comentamos no caso dos transgênicos. A próxima figura, vamos adiante, vai passando. Essa figura a gente pode comentar mais adiante. Esta outra diz que no ano de super safra nós tivemos aquele caso lá das pessoas roendo o osso na fila do supermercado em Cuiabá, no berço do agronegócio. E esta próxima, podemos discutir isso aí mais adiante, se for necessário. Essa próxima mostra duas mulheres que me impressionaram muito. Uma que decidiu fazer o seu banco de sementes para a sua comunidade no Mato Grosso, e uma outra num quilombo. A filha dela foi estudar na capital e voltou recomendando que comessem margarina, e ela percebeu que quando ela fritava o bolo na margarina, ficava uma camadinha na frigideira, que ela tinha que raspar com a colher, e que por isso ela voltou a usar o óleo de coco de babaçu, porque ela imaginou que se aquilo ficava na frigideira, ficaria também nas veias, no organismo dos seus filhos e netos. Essa visão é uma visão agroecológica que diz enxergar, olhar, interpretar e agir, e tomar decisões para minimizar os riscos, ações conscientes. A última figura, que seria a síntese desse trabalho, a última, por favor. Essa figura pretende ser, segundo o Google, a imagem mais antiga de uma mandala. E ela... Bom, essa última, então, diz assim: nós precisamos apoiar essas organizações que trabalham com a nossa convicção de que tudo aquilo que corresponde à nossa visão de mundo deve ser apoiado, e o nosso comportamento é fundamental para isso. Chegamos ao final. Muito obrigado pela oportunidade. Me coloco à disposição para qualquer discussão.